Olá, seja bem-vindo a mais um Tempo com Deus. Hoje nós estamos lendo o livro de Mateus ainda, mas hoje vamos começar o capítulo 22. Pegue a sua Bíblia, venha comigo, vamos participar desse momento especial. Mateus 22. Prontas? A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, colerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhes: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o os pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O imposto devido a César. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma coisa. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele lhes disse: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. A questão da ressurreição. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com sua mulher, dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todas possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque a ressurreição nem casa, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O resumo da lei.
E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus. Reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A ignorância dos fariseus quanto ao Messias. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: Que pensai vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ou mais alguém interrogá-lo. E assim encerramos mais este capítulo, o capítulo de Mateus 22. Que possamos aprender muitas coisas através deste capítulo. Que reflexão maravilhosa que podemos ter, porque Jesus ele tem nos preparado um banquete todos os dias e Deus Pai tem nos convidado a participar deste banquete. Mas eu te faço uma pergunta: como você tem se achegado a este banquete? Ou ainda, você tem dado desculpas para não participar deste banquete? Veja, aqui nessa parábola, Jesus coloca que havia um intruso, uma pessoa que não estava com as vestes adequadas para o banquete. Não está falando das vestes como o mundo nos cobra, vestes de glamour, de brilhos, de cores da moda, não. As vestes do nosso coração. Como está chegando o seu coração até esse banquete? E Jesus ainda nos ensina que nós devemos chegar com amor. Por isso, que possamos nos revestir desse amor, aprender através das Escrituras como amar o nosso Deus Todo-Poderoso e ao nosso próximo. São ensinamentos que é para ficar, para podermos viver melhor durante este tempo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até mais!